Olá, bem-vindo ao canal do João Salvador. Eu sou João Salvador, advogado, professor, empreendedor e mentor, com cerca de 17 anos de experiência. E venho aqui mais uma vez tentar entregar toda a minha experiência para você. Experiência que eu adquiri, que hoje eu percebo que faz diferença na vida das pessoas e quero que ela seja entregue de forma disruptiva, gratuita e útil. A gente está hoje no quarto episódio da nossa série Consertando o Senso Comum. E hoje a gente vai falar sobre IPVA. Não é incomum a gente ouvir a frase: eu pago meu IPVA em dia, eu não quero a rua esburacada. Estourei meu pneu hoje numa rua esburacada, para onde vai o dinheiro do meu IPVA? Vamos lá. Primeira coisa é saber o seguinte: IPVA, como qualquer imposto, não tem destinação própria. Não tem uma destinação específica, previamente específica. O IPVA, como qualquer imposto, é arrecadado pela unidade da federação, seja ela qual for. No caso do IPVA são os estados. E como qualquer imposto é arrecadado e vai para uma bolsa do estado, e o estado utiliza, gasta da forma que achar devido, de acordo com suas regras orçamentárias. Claro, todo início de ano é necessário fazer o planejamento. Os entes da federação se valem das leis orgânicas que representam a arrecadação e gasto dos tributos aí ao longo do ano. E toda vez que tem lá um recurso vindo de IPVA, o Estado decide para onde ele vai mandar o recurso. Na verdade, não é tão simples assim. Num primeiro momento, é importante a gente saber que o dinheiro do IPVA pode ir para qualquer lugar. Pode ir para saúde, pode ir para educação, saneamento básico, cultura, inclusive pode ir para infraestrutura de transportes. E alguma parte do IPVA sim vai para lá, mas não é o IPVA inteiro que vai para lá. Para começar, o IPVA é fatiado. 40% do recurso do IPVA vai para a União, referente à conexão entre o estado do qual o veículo está emplacado junto à federação. 40% do recurso do IPVA fica com os próprios estados, onde há um emplacamento, e 20% vai para o Fundeb. Esse recurso de 20% do IPVA indo para o Fundeb, ele vai para suportar, custear os programas de educação, especialmente as creches públicas, a educação básica, o ensino médio e também a EJA, né, a educação de jovens e adultos. Então, primeira coisa é entender que o recurso do IPVA é repartido inicialmente entre repasses que são feitos para diferentes locais, que não é necessariamente o município onde está localizado a sua residência e onde você mais roda com seu veículo. Outra coisa é importante entender que o recurso chegando ao Estado, aos bolsos do Estado, o Estado decide ali, através de suas regras orçamentárias, para onde é melhor para onde é melhor gastar o recurso que foi ali obtido. Então vejam, a gente vincular o IPVA à qualidade das estradas não condiz com a verdade. A verdade é, sim, é culpa do administrador público uma má qualidade da estrada, má qualidade das nossas ruas. Mas é culpa dele por um gasto ruim. Não porque a gente pagou o IPVA e ele tem o recurso do IPVA para custear as estradas. O IPVA, assim como os impostos, todos os impostos, IPTU, imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, ITCD, ITBI, ISS, ICMS, todos os tributos que têm a sigla I, a letra I na sua sigla, são impostos, e como impostos, eles não têm destinação específica. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque difere do que acontece com os demais tributos. Se puder, acompanha lá a parte 3 da nossa jornada de Consertando o Senso Comum e vendo quais são os tributos que a gente possui. Mas um tributo
que ele é realmente conectado entre o pagamento e a aplicação é a taxa. Ele é o tributo taxa é literalmente arrecadado para custear o serviço público no país. E aí sim a gente consegue ver na prática a aplicação do nosso recurso. Os impostos não. A única obrigação que o Estado tem com relação aos impostos é gastá-lo de forma democrática, constitucional, justa, solidária e legal, com alguma das agendas que a gente possui no Estado. E aqui, Estado, que eu estou dizendo, não é Estado, unidade da federação, Estado de Minas Gerais, por exemplo. Estou falando Estado como ente em geral, como poder público. Ele precisa sim gastar com muita ética, com justiça, com qualidade em saúde, educação, saneamento, cultura, segurança, previdência social. Esta é a obrigação que o Estado tem de gastar direito. Com relação aos impostos que chegam às unidades da federação, os impostos federais à União, os impostos estaduais ao Estado, os impostos municipais aos municípios, esses três entes da federação não necessariamente precisam gastar o recurso do imposto que a gente paga com aquela situação que a gente acredita. Porque impostos não têm vinculação prévia, não são vinculados. O IPVA, que aqui no caso de Minas Gerais, para quem está vendo, para quem está acompanhando esse vídeo aqui, que é de Minas, sabe que o IPVA esse ano está sendo cobrado no mês de março. Em outros estados já foi cobrado desde janeiro. O IPVA é um tributo que não tem, por exemplo, um irmão em outras nações desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso talvez, para quem é estudioso da matéria, traga sim uma angústia com relação à existência do IPVA aqui no nosso ordenamento jurídico. E de fato ele é um tributo complicado, porque ele incide não sobre o uso do veículo, ele não incide sobre o que a gente faz com o veículo, ele incide sobre propriedade. Por isso se chama Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Se você compra um veículo e guarda o veículo dentro da sua garagem por anos, por meses, por dias ou por décadas, você ainda assim vai dever o IPVA. Se você anda com o carro na rua, você deve IPVA. Se você não anda com o carro na rua, você deve IPVA. Se você compra o veículo, você deve IPVA. A única chance de não devermos o IPVA é não possuindo o veículo. Exatamente porque o tributo não incide sobre o uso, ele incide sobre a propriedade. Inclusive, nos estudos de planejamento tributário, nos primeiros momentos que a gente estuda o planejamento tributário, a gente aprende uma coisa chamada fato gerador. A gente, na verdade, já aprende sobre fato gerador na faculdade de Direito, nas matérias de tributário. Mas a gente renova o estudo sobre fato gerador quando vai fazer planejamento tributário. Para aqueles que não são da área do direito, fato gerador é a previsão legal da situação que, se a gente realizar ou que, se ela acontecer, a gente gera a relação jurídica que causa o tributo. Lá no planejamento tributário a gente diz, o primeiro momento em que você faz planejamento tributário é esse, quando você decide não comprar o veículo e alugá-lo ou possuir um veículo por assinatura, ou não escolher aquele veículo cujo valor é maior e, portanto, a tributação é maior de IPVA, e escolher um outro veículo cujo valor é menor e, portanto, o valor do IPVA é menor. Exatamente por causa disso.
porque o IPVA incide sobre a propriedade e não a utilização. O recurso do IPVA pode, não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode sim ir para as ruas, para as estradas, mas não no montante que a gente acredita, porque não é no montante total, não com a frequência que a gente acredita, porque não é incomum um determinado ano, um determinado exercício fiscal, o município, com recurso de repasse dos estados, ou mesmo os estados, com aquilo que lhe sobra de IPVA, não gastar em infraestrutura de transportes. Isso não é incomum de acontecer. Porque, repito, os impostos, e o IPVA é um deles, não tem constitucionalmente e legalmente uma definição prévia da sua utilização. Ou seja, ele precisa ser gasto. Como o ente da federação que recebe esse tributo decide. Espero que tenha ficado claro como é que funciona o nosso IPVA. Se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tiver algum tema que você queira que eu trate aqui no nosso Consertando o Senso Comum, diga aqui nos comentários que eu vou gravar para vocês. E peço desculpas hoje da gravação, estou fazendo a gravação no telefone. O meu computador, infelizmente, quebrou. Eu não estou no meu estúdio. Mas, de qualquer forma, o conteúdo aqui eu espero que tenha chegado até você. Eu espero que tenha ficado muito claro. E continue comigo nessa jornada. Se acha que eu mereço o seu joinha, me dá um joinha. Se acha que eu mereço a sua inscrição porque você quer receber meus conteúdos, se inscreva, por favor. Me permita caminhar junto com você, te dando aquelas informações que talvez você não tenha naquele momento. De qualquer forma, eu estou aqui para receber a sua crítica ou seu elogio com a mesma importância que tem. Obrigado, fiquem com Deus e comentem se precisarem de outro assunto. Um forte abraço, até a próxima.